Ao longo da história da humanidade, o planeta Terra testemunhou incontáveis conflitos, guerras por território, por recursos, por poder. Mas algumas guerras, meus amigos, excedem em muito a escala de uma simples disputa. Estas são as guerras que moldam civilizações. Reescrevem mapas e deixam cicatrizes profundas na história humana. Sejam bem-vindos a uma jornada pelos anais do tempo, onde exploraremos as 5 maiores guerras já travadas, conflitos que testaram os limites da resistência humana e mudaram o curso da história para sempre. Da ascensão e queda de impérios à disseminação de ideologias e tecnologias, cada conflito que iremos desvendar oferece uma visão única da natureza humana, tanto em sua capacidade de destruição, quanto em sua resiliência inabalável. Preparem-se, pois a jornada que estamos prestes a embarcar é repleta de tragédia, heroísmo e lições que ressoam até os dias de hoje. Nossa jornada nos leva primeiro ao extremo oriente, à terra da China, onde no ano 184 d.C., o outrora poderoso Império Han, que por séculos unificara a China, começava a ruir sob o peso de sua própria vastidão. Este império, que havia sido um farol de cultura, ciência e progresso, estava agora à beira do colapso. A dinastia Han, que governara com mão firme e sábia, não conseguia mais manter a ordem e a paz em suas vastas terras. A corrupção se infiltrava em todos os níveis do governo e a confiança do povo na liderança estava em frangalhos. Corrupção, fome e revoltas minaram o governo central, abrindo caminho para um dos períodos mais sangrentos da história da humanidade. As províncias, antes leais ao imperador, começaram a se rebelar e líderes locais tomaram o poder em suas próprias mãos. A fome devastava as aldeias e o desespero levava o povo a se revoltar contra seus opressores. As revoltas camponesas, como a rebelião dos turbantes amarelos, foram apenas o começo de uma série de conflitos que mergulhariam a China em um caos sem precedentes. Com o colapso da dinastia Han, 3 reinos poderosos emergiram das cinzas: Wei, Shu e Wu. Cada um desses reinos reivindicava a legitimidade para governar toda a China, e cada um deles estava disposto a lutar até o fim para alcançar esse objetivo. O período dos 3 reinos foi marcado por alianças instáveis, traições e batalhas incessantes. Generais e estrategistas brilhantes surgiram, cada um tentando superar o outro em astúcia e força militar. Cada reino, liderado por generais astutos e ambiciosos, buscava o controle total do antigo império, dando início a um conflito que duraria quase um século. Entre esses líderes estavam figuras lendárias, como Cao Cao do reino Wei, Liu Bei do reino Shu e Sun Quan do reino Wu. Suas histórias de bravura, estratégia e, às vezes, crueldade se tornariam lendas que seriam contadas por gerações. As batalhas que travaram não foram apenas confrontos militares, mas também embates de inteligência e diplomacia. Este seria um período de batalhas épicas, intrigas políticas e jogos de poder mortais. As estratégias militares desenvolvidas durante este tempo seriam estudadas por séculos, e as intrigas palacianas moldariam a política chinesa por gerações. As batalhas de Guandu, Xibi e Yiling são apenas alguns exemplos dos confrontos que definiram esta era. Cada batalha não era apenas uma luta pelo território, mas uma luta pela sobrevivência e pela supremacia. Imagine, se puder, um continente devastado pela guerra, onde exércitos colossais se enfrentavam em batalhas campais, onde cidades eram sitiadas por anos a fio e onde a fome e as doenças se espalhavam como fogo descontrolado. As paisagens outrora prósperas foram transformadas em campos de batalha e ruínas. As cidades, que antes eram centros de comércio e cultura, tornaram-se fortalezas sitiadas, onde a sobrevivência diária era uma luta constante. A fome e as doenças não poupavam ninguém, e a população sofria imensamente. Este era o cenário da Guerra dos 3 Reinos, um ciclo implacável de violência e caos que moldaria o destino da China para sempre. As histórias de heroísmo e tragédia deste período seriam contadas e recontadas, inspirando gerações futuras. A Guerra dos 3 Reinos não foi apenas um conflito militar, mas um evento que redefiniu a identidade e a história da China.
Através do sangue e da luta, uma nova era emergiria, mas as cicatrizes deste período nunca seriam esquecidas. Mal o mundo havia-se recuperado das cicatrizes da Primeira Guerra Mundial, uma guerra que havia devastado nações, destruído impérios e deixado milhões de mortos e feridos. As cidades estavam em ruínas e as economias em frangalhos. As pessoas tentavam reconstruir suas vidas em meio aos escombros, buscando um novo começo em um mundo que havia mudado para sempre. No entanto, uma nova sombra ameaçava a paz global. As tensões políticas e sociais começaram a crescer novamente, e o mundo estava prestes a ser lançado em outro conflito devastador. Na década de 1930, a Alemanha, ainda se recuperando das feridas da guerra anterior e mergulhada em uma crise económica sem precedentes, enfrentava uma inflação galopante e um desemprego massivo. As ruas estavam cheias de desespero e incerteza, e o povo alemão buscava desesperadamente uma solução para seus problemas. Foi nesse cenário de caos e desespero que Adolf Hitler emergiu como uma figura carismática, porém implacável, prometendo restaurar a glória da Alemanha e criar um novo império. Com discursos inflamados e promessas de um futuro melhor, ele rapidamente ganhou o apoio de milhões de alemães. Guiado por ideologias de ódio e uma busca implacável por poder, o regime nazista rapidamente se armou, construindo um exército poderoso e modernizando suas forças militares. A propaganda nazista permeava todos os aspectos da vida alemã, incutindo um fervor nacionalista e preparando a nação para a guerra. Expandindo o seu território e desafiando a ordem mundial estabelecida, a Alemanha nazista começou a anexar territórios vizinhos, desrespeitando tratados internacionais e provocando a ira das outras nações europeias. A ambição de Hitler não conhecia limites, e ele estava determinado a conquistar toda a Europa. Em 1º de setembro de 1939, a invasão da Polónia pela Alemanha marcou o início de um conflito que se espalharia como um incêndio incontrolável, engolfando o mundo em uma guerra de proporções até então inimagináveis. A Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, demonstrou a eficácia brutal das táticas militares alemãs. A destruição foi vasta e implacável. Cidades inteiras foram reduzidas a escombros e milhões de vidas foram perdidas. A Segunda Guerra Mundial foi um confronto titânico que colocou nações inteiras umas contra as outras, dividindo o mundo em dois blocos distintos e transformando o cenário global para sempre. As batalhas épicas da Segunda Guerra Mundial envolveram soldados de todos os cantos do globo, lutando em diversos teatros de guerra, desde as selvas da Ásia até os desertos do norte da África e as cidades devastadas da Europa. Cada nação envolvida trouxe suas próprias forças e estratégias para o conflito, resultando em uma guerra de escala e intensidade sem precedentes. O mundo foi dividido em dois blocos distintos. As potências do eixo, lideradas pela Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, liderados por Grã-Bretanha, Estados Unidos, União Soviética e seus aliados. Cada lado lutava não apenas pela vitória militar, mas também pela sobrevivência de suas ideologias e modos de vida. As potências do eixo, com seus líderes autoritários e ambições expansionistas, buscavam dominar o mundo e impor suas ideologias de supremacia racial e totalitarismo. Suas operações militares eram rápidas e implacáveis, deixando um rastro de destruição por onde passavam. Em contraste, os aliados, liderados por figuras como Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt e Joseph Stalin, uniram-se em uma aliança improvável para combater a ameaça do eixo. Combinando seus recursos e forças militares, eles lutaram em várias frentes, desde o Pacífico até a Europa, em uma batalha desesperada para preservar a liberdade e a democracia. From the tranquil fields of France to the snow-swept plains of the Eastern Front, a storm was brewing. The serene landscapes, which had witnessed centuries of history, were about to become the backdrop for one of the most devastating conflicts the world had ever seen. The air was thick with tension, and the whispers of war grew louder with each passing day. The assassination of Archduke Franz Ferdinand in Sarajevo, a seemingly isolated event,
ignited a powder keg that had been accumulating for decades. This single act of violence set off a chain reaction as the intricate web of alliances and treaties began to unravel. The world watched in shock as the dominoes began to fall one by one. The year was 1914, and the world was about to plunge into a conflict of unprecedented scale and brutality, the Great War. Nations mobilized their armies, and the streets were filled with the sound of marching boots and the clatter of horse-drawn artillery. The excitement and fervor of the early days masked the grim reality that lay ahead. The intricate network of alliances that had bound Europe together for years suddenly turned into a web of obligations, dragging nation after nation into the abyss. Diplomatic efforts to prevent the conflict failed, and the world watched helplessly as the situation spiraled out of control. The leaders of Europe, bound by their commitments, found themselves with no choice but to march to war. Germany, Austria-Hungary, and the Ottoman Empire, known as the Central Powers, faced off against the Allied forces, Great Britain, France, Russia, and eventually, a late but impactful entry, the United States. The stage was set for a colossal struggle, as the world's greatest powers clashed in a battle for supremacy. The early days of the war were marked by a sense of naive optimism. Soldiers marched off to battle with songs on their lips and dreams of glory in their hearts. The streets were lined with cheering crowds, waving flags, and bidding their loved ones farewell. It was a time of hope and anticipation, as the world believed that the conflict would be short-lived. Many believed it would be a swift affair, over by Christmas, as the saying went. Families sent their sons off to war, with the promise that they would be home soon, and the soldiers themselves clung to the hope that they would be back in time to celebrate the holidays. But as the months dragged on, it became clear that this was not to be. But the reality proved to be far more grim. The war quickly descended into a brutal and bloody stalemate, with neither side able to gain a decisive advantage. The once beautiful landscapes were transformed into hellish battlefields, scarred by trenches, barbed wire, and the constant roar of artillery. Millions of young men, fueled by a potent cocktail of patriotism and propaganda, marched off to war, unaware of the horrors that awaited them. They were promised adventure and heroism, but what they found was a nightmare of mud, blood, and death. The reality of war shattered their illusions and left them forever changed. Little did they know that they were about to enter a conflict that would redefine warfare itself. The old tactics of cavalry charges and open battles were rendered obsolete by the new technology of war. Tanks, machine guns, and poison gas brought a new level of destruction and terror to the battlefield. The old world of cavalry charges and open battles quickly gave way to a new, terrifying face of war trench warfare. Soldiers huddled in their trenches, enduring the constant threat of enemy fire and the ever-present danger of gas attacks. The once glorious image of the soldier was replaced by the grim reality of life in the trenches. From the English Channel to the Swiss border, a labyrinthine network of trenches scarred the landscape, a testament to the stalemate that had gripped the Western Front. These trenches became the soldiers' homes, their prisons, and their graves. The war had become a war of attrition, with both sides locked in a deadly struggle for survival. Millions of soldiers found themselves trapped in these muddy, rat-infested ditches, facing an enemy they could barely see, their lives hanging precariously in the balance. They endured the constant threat of death, the misery of trench life, and the haunting memories of the friends they had lost. The Great War had become a living nightmare, and there was no end in sight. As Guerras Napoleónicas, nome que ecoa pelos corredores da história, evocando imagens de batalhas épicas e da figura imponente de Napoleão Bonaparte. Por mais de uma década, a Europa tremeu sob o peso de seus exércitos, um continente inteiro transformado em um campo de batalha titânico. De Paris a Moscou, de Madrid a Viena, os tambores de guerra ditavam o ritmo da vida, arrastando nações e impérios para um redemoinho de ambição e conflito. O mapa da Europa
redesenhado inúmeras vezes com o sangue de milhões, tornou-se um tabuleiro de xadrez onde Napoleão movia suas peças com astúcia implacável. Mas a cada vitória, a sombra da derrota se alongava. A cada território conquistado, a resistência se tornava mais feroz. Afinal, a Europa não se renderia facilmente ao domínio de um único homem, por mais genial que fosse. E assim, as guerras napoleónicas se tornaram um ciclo implacável de triunfos e tragédias, moldando o destino de uma geração e deixando cicatrizes profundas na alma da civilização ocidental. A Guerra dos 30 Anos. Um conflito que mergulhou a Europa em um turbilhão de violência e destruição por 3 longas décadas. O estopim, uma disputa religiosa entre católicos e protestantes no Sacro Império Romano Germânico. Mas as chamas da guerra, uma vez acesas, rapidamente se espalharam, consumindo nações inteiras em um incêndio de ambição e fanatismo. O que começou como um conflito regional logo se transformou em uma luta pelo poder continental, com dinastias rivais disputando a supremacia. A França, a Suécia, a Dinamarca e outros países se juntaram à luta, cada um com seus próprios interesses e ambições. Exércitos marchavam e contramarchavam, devastando campos e cidades por onde passavam. Batalhas sangrentas eram travadas, deixando um rastro de morte e destruição. Civis, pegos no fogo cruzado, sofriam com a fome, as doenças e a brutalidade da guerra. A Guerra dos 30 Anos foi um período de trevas e sofrimento para a Europa. Um lembrete brutal da capacidade humana para a violência e a crueldade. E assim, chegamos ao final de nossa jornada pelas maiores guerras da história, conflitos que moldaram o destino de nações e deixaram cicatrizes indeléveis na alma da humanidade. Da ascensão e queda de impérios às revoluções que redesenharam o mapa do mundo, testemunhamos a capacidade humana para a grandeza e a crueldade, para a coragem e a compaixão. As guerras sempre trouxeram destruição e sofrimento, mas também moldaram o mundo como o conhecemos hoje. Milhões de vidas foram perdidas em batalhas que mudaram o curso da história. Mas em meio ao caos e à violência, também encontramos exemplos de bravura, sacrifício e resiliência humana. Será que aprenderemos com os erros do passado para evitar novas tragédias no futuro? O que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários. Se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre história e curiosidades. Até a próxima!